Bem, no vídeo de hoje eu queria falar de um tema bem polêmico, mas é bem atual. São os desigrejados. O que é isso? Tem os sem terra, que é o povo que não tem propriedade, e tem os sem igreja. São as pessoas que não querem congregar em igreja nenhuma. Hoje eu entendo o porquê e eu vou tentar explicar. Vem com o Tio Fera. Antes de mais nada, você vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Por que usam o termo desigrejados? Desigrejados são as pessoas que não querem ter vínculo, relação com igreja nenhuma. Isso eu falo no meio evangélico, no meio cristão. Existem algumas coisas que fazem com que a pessoa não queira mais ser de alguma igreja. Uma delas é os escândalos. Pessoas que simplesmente não entenderam que a igreja ela não é perfeita. E aí ela fica escandalizada, chocada com o que ela presencia. Ela fica, de certa forma, meio triste, decepcionada. Quando ela vê, por exemplo, algum líder ou algum pastor cometendo crime ou fazendo certas coisas, porque existem alguns que fazem. Alguns que têm uma pregação meio pesada, meio complicada. Então essas pessoas acabam saindo da igreja. Elas não querem ter vínculo, convivência, porque elas não admitem, elas não aceitam esse tipo de coisa. Tem também as pessoas que saem da igreja por causa de problemas com membros. Digamos, uma pessoa que se envolve em relacionamentos dentro da igreja e aí depois causa confusão, ou tem brigas entre pessoas dentro da igreja, que é normal, né? São seres humanos, e aí as pessoas não conseguem mais conviver lá dentro e aí preferem se afastar, dá um tempo, saem. E elas geralmente passam por isso em várias igrejas e às vezes elas não percebem que o problema pode estar nelas e não nos outros. Mas até que ela entenda isso, é um processo. Tem também as pessoas que são desigrejadas por causa da imaturidade ou por causa da conivência da liderança em certos assuntos. As pessoas erram, que é normal, e a liderança simplesmente vê e passa a mão por cima. Alguns erros a liderança passa a mão na cabeça, outros a liderança é mais atuante. Isso é um dos motivos pelo qual as pessoas se tornam desigrejadas. Eu quase me tornei um desigrejado uma época por causa da liderança, porque eu chegava e via os erros, as coisas, alertava, falava, até pessoas que erravam comigo, eu falava com a liderança, na esperança assim, a liderança vai agir. Aí a liderança simplesmente vinha e dizia, olha, você que está errado. E eu sempre pagava o pato. Eu simplesmente comecei a cansar dessa situação. Eu comecei a entender que não existe essa história de o alvo é Cristo, mas você fica sofrendo no lugar. Porém, eu também entendi que a igreja ela é falha e que as pessoas são falhas. E que eu tenho que ter uma certa paciência com as pessoas, porque o próprio Deus vai resolver. Ser desigrejado não é a melhor solução. Por quê?
Porque na verdade o teu crescimento ele é pessoal lá dentro. E essas coisas ruins, elas acontecem para que você se torne alguém melhor. Eu passo por situações assim com liderança até hoje. E só que hoje eu percebo que eu tenho uma certa maturidade para encarar as coisas que antes eu não tinha. No início eu simplesmente ficava muito chateado, ficava muito pé da vida e aí sai da igreja. Agora não. Agora eu procuro orar, conversar com o dono da igreja, contar. Até porque tem certas situações que ele já viu o que aconteceu e que, graças a Deus, é um ser justo, né? Porque Deus é muito justo. Então tem situações, se você não tiver culpa no cartório, como diz a história, o próprio Deus vai resolver a situação. O que eu quero com esse vídeo? Eu já tinha muito tempo pensado em fazer um vídeo falando sobre os desigrejados, tentar entender. O que eu quero que as pessoas entendam é o seguinte: sempre que há algum problema, isso fica para a liderança, né? Sempre que houver algum problema, procura ver o problema como um todo e não só um lado. Outra, não julgue as pessoas que explodem, que falam, que rasgam o verbo. Procura ver quem provocou. Porque se aquela pessoa estourou, explodiu, é porque houve alguma coisa. Ninguém explode do nada. Nenhuma vasilha, nenhum copo transborda do nada. Ele precisa estar cheio. E aí você tem que ver que somos humanos. Na nossa veia não corre óleo da unção. Então, se você analisa o problema como um todo, você resolve. Eu falo sempre, eu não quero uma igreja perfeita. Eu quero uma liderança atuante e justa. A liderança só será justa a partir do momento que ela olhar o problema de fora, sem se envolver como um todo e procurar resolver as questões. Bem, galera, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham entendido. Espero ter sido útil. Beijo do Tio Fera. Fui.